E aí pessoal, tudo certo aí com vocês? Tudo certo aqui comigo? Bem-vindos ao Bíblia Ponto Final. Eu fiz o vídeo já e aí o meu dispositivo não tem tanta memória assim. Aí cortou aqui na metade, eu vou fazer de novo. Vocês nem precisavam saber disso, tá certo? Mas, cara, tem que ser sempre a real. Então, vou fazer de novo. Mas eu louvo a Deus por isso. Então, antes de mais nada, eu mudei meu estúdio aqui e hoje eu tô perto do galinheiro aqui, tô no quartinho de bagunça. Deu essa vibe meio azul, parece até que um efeito Stranger Things aí, tá certo? Mas não, é só a iluminação no tetinho aqui, que a minha pequena fez esse quartinho aqui pra gente guardar umas bagunças, tá certo? Quero começar hoje o vídeo, porque nós estamos numa série com o nome Palavras de Cristo, Palavras que Cristo disse que os cristãos não acreditam mais. Então esse é o ensejo, e eu vou colocar lá no título do YouTube parte 2, porque fizemos a parte 1 e agora a parte 2. E de acordo com a Bíblia, todas as coisas da Bíblia são palavras de Cristo. Então, se eu for fazer isso aqui, eu louvo a Deus, vai chegar na parte 5.667. Basicamente o mesmo ano que nós estamos no calendário judaico aí, tá certo? Mas isso aí é outra história. Vamos aqui. Eu estava estudando esse livro aqui que eu já li, A Arte da Guerra de Sun Tzu, e dizer para vocês que esse livro aqui é o livro de cabeceira dos políticos em todo o mundo, porque o Sun Tzu foi um general chinês que viveu mais ou menos 500 anos antes de Cristo. Na mesma época ali que Isaías, Jeremias, estava tendo todo aquele perrengue lá em Jerusalém, em Judá, com o avanço da Babilônia sobre o povo judeu, justamente porque eles deixaram os mandamentos de Deus de lado. Então, tudo que aconteceu com o povo judeu, cara, é basicamente porque eles deixaram os mandamentos de Deus de lado. Se eu pegar aqui capítulo 1 de Isaías, eu choro. Eu choro. Sabe, cara, eu tento fazer o vídeo seguindo uma cronologia aqui, mas o Espírito Santo vai falando na minha cabeça, mas eu não vou aqui, eu vou ler isso aqui primeiro, depois eu leio o capítulo 1 de Isaías e volto lá. Olha só, Sun Tzu já falava: aquele que conhece o inimigo e a si mesmo, ainda que enfrente 100 batalhas, jamais correrá nenhum perigo. Aquele que não conhece o seu inimigo, mas conhece a si mesmo, às vezes ganha, às vezes perde. Aquele que não conhece nem o seu inimigo nem a si mesmo, está fadado ao fracasso e correrá perigo em todas as batalhas. Então, por que eu estou trazendo essa fala de Sun Tzu? É porque esse livro aqui é o livro de cabeceira dos políticos. Porque eles aprenderam com o Sun Tzu que para ganhar uma guerra eles têm que dividir. E eu não estou falando da política, estou falando dos políticos. Então, o que acontece na política do Brasil e na política do mundo? Porque quem é servo de Deus não trata de política, das coisas do mundo, trata do reino dos céus. E se você não concordar, esse problema é seu. Você não tem nada a ver com você. É você com seus botões e você com Deus. Mas a política, ela só faz dividir. Ela coloca um cara para a direita, um cara para a esquerda, o outro no meio, só divide. Você pode ver, entra governo, sai governo, entra A, entra B, entra C, divide. A população fica, eu sou esse, eu sou aquele. Na verdade, se toda essa população, você que é população, e está perdendo seu tempo falando de políticos, ao invés de falar de política, que são coisas completamente diferentes, você se dedicasse mais seu tempo a estudar a palavra de Deus, aos princípios dos ensinos de Deus, através da Bíblia, a vida do Pai seria: bendita é a nação onde Deus é o Senhor. Beleza? Divisão. Então não vai nessa não. Estou estudando aqui a história dos evangélicos, A Grande Controvérsia, escrito por Ellen White. É um livro de história que vai contar aqui basicamente no que eu estou estudando, a Revolução Francesa e o que acontece com uma nação quando eles deixam de lado os mandamentos de Deus, a fé em Deus, a Bíblia. Porque na Revolução Francesa abdicaram da palavra de Deus, blasfemaram o nome de Deus, queimaram bíblias em praça pública, mataram 50 mil protestantes. Porque naquela época existiam protestantes. Hoje em dia não tem nenhum protestante. Inclusive a Cúria Romana disse outro dia, quando a igreja luterana foi lá e assinou um edicto lá no Vaticano, que concordava com as coisas que é Santa Sé. Então aí o líder da igreja romana falou assim: acabou o protesto. Então naquela época existia um protesto. O que é o protesto? É tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus, você protesta. A Bíblia Ponto Final é um protestante, eu sou um protestante, cara. Assim, porque eu protesto contra os ensinos mentirosos dos líderes religiosos. É isso, beleza? Isso é um ensejo. Eu tenho que saber de onde eu vim.
ou você, meu amigo católico, você sabe de onde você veio, você sabe de onde você nasceu, é só você pegar um livro de história e estudar, porque tem a origem registrada nos livros de história, e agora tá até mais fácil, coloca no YouTube, você vê lá com imagenzinha, porque nós hoje somos viciados em imagem. Se não tiver uma imagem, tá, beleza. Ler é um negócio absurdo, porque eu tenho que formular a imagem na minha mente. Eu sou preguiçoso, não quero mais formular a imagem na minha mente, eu quero a imagem pronta. Então vai no YouTube, cara. Pesquisa a origem da Igreja Católica. Ela tem uma origem. Da mesma forma, os protestantes, que não existem mais no mundo, descritos na história. E a Igreja Protestante, para você que não é católico, por exemplo, você que não é católico, você devia ser um protestante. Protestar contra os ensinos da Igreja Papal. Papal. Porque tem duas coisas, cara, ó. O católico tá certo, ele foi ensinado dentro daquele dogma. Beleza, mas você que é protestante, que se diz um evangélico, você deveria saber que depois que os homens subverteram os ensinos dos apóstolos, que aprenderam de Cristo, que nasceu-se a Igreja Católica Romana. Mas também nasce o protestantismo através de um menino chamado Martinho Lutero, que saiu de dentro da Cúria Romana para mostrar para nós aqui, tá? E hoje o Espírito Santo vem nos trazendo, através do Bíblia Ponto Final, uma retomada da história através somente do estudo da palavra. Por isso que é Bíblia Ponto Final. Aqui não tem. Eu estudo porque é necessário estudar. Estudar nunca fez mal para ninguém, não. Mas é necessário estudar. Tem que saber conversar com todas as pessoas que chegarem a mim e pedirem a explicação da minha fé. Minha fé é baseada somente na Bíblia, tá certo? Então, nós estávamos no último vídeo, eu assisti ele agora há pouco, para tomar o fio da meada, porque é um fio da meada, porque são palavras que Cristo disse que o cristão, que você que é cristão não acredita. Quem que é o cristão que não acredita mais nas palavras de Cristo? Aí você vai falar assim, eu não. Eu acredito em Cristo, porque Cristo é meu salvador. Tá, beleza. Então, você acredita nas palavras de Cristo? Aí você vai falar assim, sim, eu acredito nas palavras de Cristo. Eu vou perguntar quais são as palavras de Cristo. Aí você vai, então, tem aquela. Não, cara. Quando te perguntarem qual que é as palavras de Cristo, pode falar que é a Bíblia. É toda ela. As palavras de Cristo é a Bíblia. Ele é o verbo. Se você não estuda a Bíblia, se você não acredita na Bíblia, você não acredita nas palavras de Cristo. Então esse vídeo é para você. Beleza? Então nós estamos nesse intento. Vou puxar aqui o fio da memória. Uma das últimas coisas que falamos aí lá no primeiro vídeo sobre as palavras que Cristo disse que o cristão não acredita mais, foi sobre o perdão. Então falamos sobre o perdão, que é necessário perdoar. Mais um ponto antes, estava colocando lá, eu tô do lado do galinheiro aqui, então galinha é um bicho que faz barulho, mas chique, só sabe fazer, nasceu para fazer barulho. É o jeito dela. Ela cumpre cabalmente o ministério dela. A galinha, o pessoal, a galinha cumpre fielmente o ministério que Deus incumbiu para ela. Qual que é? Cacarejar, ciscar, comer, cagar e pôr ovos. Ela faz exatamente aquilo que Deus criou para ela fazer. Agora, Deus nos criou para fazer algo. Qual que foi o intento de Deus nos criar? Adorá-lo. Adorá-lo. E para que isso aconteça, nos nossos tempos, é necessário saber o que ele disse. E eu só vou conseguir saber o que ele disse se eu... Beleza? Nós então pegamos lá Mateus 5,17. Abri aqui. E ela vai cantar, porque nasceu para cantar, cara. E nós nascemos para adorar. Mas fica esse pensamento aí. Deixa eu ver aqui. Mateus 5,17. É 5, meu jovem Adailton. 5. Aqui, ó. Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Então Cristo está falando assim. Não pensa vocês que eu vim destruir a lei e os profetas. Quando ele fala destruir a lei, é a lei mesmo, a lei de Deus, os 10 mandamentos lá, desde o 20. E os profetas estão escritos aonde? Aonde que está escrito os profetas? Na Bíblia, cara. Então ele está falando, não vim destruir o que os profetas falaram. E também não vim destruir a lei de Deus, que é a minha lei. Não vim fazer isso. É ele que está falando. Não vim abirrogar, mas cumprir. Porque tudo que dependia dele cumprir, ele cumpriu. Várias vezes ele chegou no perto do templo, os meninos queriam pegar ele para matar. Quem que queria matar Cristo? Os caras que acreditam em Deus. Uau, sempre assim. Aí fala,
Ele saía do meio da multidão e dizia, porque não é chegada a minha hora. Então tinha um tempo certo para as coisas acontecer com Cristo. Ele cumpriu a lei de Deus para ele cabalmente. E ele não veio abrogar essa lei, ele veio cumprir. Mas você, como um cristão, acredita que a lei de Deus foi abolida lá na cruz, na ressurreição. Meu pai. Aí ele continua. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota nem um tio se omitirá da lei até que seja tudo cumprido. Aqui ele está falando até que o céu e a terra passem. Na crucificação, na ressurreição, a terra e o céu passaram? Não. Então a lei está valendo. Então a lei está valendo. Até nossos dias. Quer um detalhe aqui? Que você é um cristão, mas você já não acredita mais nas palavras de Cristo? Eu sei que é duro, cara. Provérbios 28. Provérbios 28, verso 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até sua oração será abominável. O que desvia o ouvido de ouvir a lei, até sua oração será abominável. Por quê? Tudo que é abominável fala contrário à vontade de Deus. Tudo que é abominação. Vamos lá. Deus escreveu os 10 mandamentos. Ah, Deus anulou os 10 mandamentos. Abominável. Abominação. Ah, o único intercessor entre nós e Deus é Cristo. Mas aí vem alguém e fala assim, não, porque a senhora Maria, o senhor Pedro, o senhor João, também está intercedendo por nós diante de Deus. Blasfêmia. Isso é abominação. Porque somente Cristo intercede. De acordo com o livro de Hebreus, ele está no santuário celestial, como sumo sacerdote, pleiteando o seu pecado e o meu pecado diante de Deus. Só ele intercede. Nem Paulo, nem Pedro, nem Tiago, nem Bartolomeu, nem Jeremias, nem Moisés, ninguém. Só Cristo. Aí, a abominação e a blasfêmia acontece quando alguém diz, pega a palavra de Deus, que tem alguém que não seja Cristo intercedendo por nós. Blasfêmia. Mas você não acredita nas palavras de Cristo, você acredita na palavra do seu líder religioso. Então, aquele que desvia o ouvido de ouvir a lei até sua oração abominável. Você ora e nada acontece? Você ora e nada acontece? Você ora e nada acontece? Sabe por quê? Porque você desviou o ouvido de ouvir a lei. Foi colocado na sua mente que a lei foi abolida na cruz. A sua oração abominável diante dos olhos de Deus, aos ouvidos de Deus. Você acha isso um absurdo, cara? Eu sei que tem gente que vai tirar do vídeo. O problema é seu, cara. Hoje, se ouvides a voz, não endureçais o vosso coração. É isso que acontece. Você começa a ouvir uma verdade, você sabe que é verdade, mas você não consegue admitir essa verdade. Aí o seu espírito carnal, dominado e esculpido pelo diabo e seus demônios, eu vou tirar desse canal, esse maluco aqui tá falando umas asneiras. Eu não falo nada de mim, cara. Eu falo do meu jeito, mas eu não falo nada de mim. Eu falo da Bíblia. Então Cristo está falando cabalmente aqui para você que é cristão. Eu não vim abolir a lei, mas você não acredita. Por isso que o título do vídeo é esse. Palavras que Cristo disse que você, como cristão, já não acredita mais. Aleluia, galo. Isso é um louvor, cara. E eu não gosto muito de galinha, não. Assim, porque elas fazem uma bagunça danada. O que acontece? Eu limpo, tem uma estradinha aqui em casa, eu limpo a estrada. Minha pequena solta as galinhas, sabe o que elas fazem? Elas vão ciscar na estrada. E 5 minutos depois, a estrada tá toda zoada. Mas tem um benefício, né, cara? Quando elas ciscam, elas espantam escorpião, aranha, cobra. Eu não gosto por conta da bagunça, mas, sabe, aquela que a gente tem que viver... A gente tem que viver junto. Galinha nasceu para ser galinha. E ela cumpre fielmente o seu papel, que Deus incumbiu para ela. Deus criou você para ser um adorador. Você cumpre o seu papel cabalmente? Deus fez todas as coisas através do haja. Tudo, cara. Céu, a terra, tudo. Haja. E tudo veio a existir do que nada existia. Agora, o homem, o ser humano e o ser humano não, ele fez com as mãos. Então nós somos a menina dos olhos. Ele nos criou para adorá-lo. Tá fazendo o que aí? Ah, tá esperando a hora de começar o campeonato. Vamos lá. Mateus 7, 24. Amém. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta essas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Então, Cristo está falando para você, que é cristão, que todo aquele que ouve as minhas palavras, que palavras são essas? A Bíblia toda. Se alguém disser para você que a parte daqui vale e a outra não vale, blasfêmia.
Blasfêmia. Tudo que é blasfêmia é contrário à vontade de Deus. Blasfêmia. Porque a Bíblia toda, ele está falando aqui, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica. Ele está dizendo, todo aquele que escuta. Tem alguma similaridade com várias vezes o Espírito Santo falando, hoje se ouvirdes a voz, não endurecer seu coração? Aqueles que têm olhos para ver que vejam, aqueles que têm ouvidos para ouvir que ouçam. Todos aqueles, pois, que ouvirem. A dificuldade do ser humano hoje é ouvir. Sabe por quê? Porque o ser humano me inclui, tá certo? Porque eu ainda sou humano. Falho. Eu preciso de comida. Preciso de água. Nossa, que vontade de ser um ser. Eu tenho esse desejo de não precisar mais nem comer, não precisar nem beber, não precisar nem dormir. Ó, luz. Assim são os anjos. Todos aqueles, pois, que estudam as minhas palavras e as pratica. Que palavras são essas, gente? Bíblia. Mas você já não acredita mais na Bíblia, porque você é um cristão, mas você acredita no seu líder espiritual. Você elegeu um papa, você elegeu um pastor, você elegeu uma igreja, uma placa de igreja para ser sua referência. Logo, se você elegeu uma pessoa, ou Bíblia, para ser sua referência, você já não está mais escutando a voz de Cristo. Então, mas ele está dizendo. Mateus 7,24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha a um homem prudente. O homem prudente aqui só é aquele que ouve a voz de Deus, cara. Que edificou sua casa na rocha. Aí eu vou mostrar para você por que você patina na sua fé. E sua oração é abominável diante de Deus porque você deixou de ouvir a lei. Atos 4. Não está na página. Atos 4. Queria estudar um dia com você. Para honra e glória de Deus, cara. Atos 4. Mas você não tem tempo. Tudo é importante para você. Menos a palavra. Vamos nessa. Aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha a um homem prudente que edificou sua casa na rocha. Então Cristo está falando assim, que quem constrói sua casa na rocha, ele assemelha esse homem a um homem prudente. A semelhança das 10 virgens. 5 prudentes e 5 loucas. Rocha. Então, para ser um homem prudente aos olhos de Deus, eu tenho que construir minha casa na rocha. Quem que é a rocha? Ah, eu tenho que olhar aqui. Ó. Quem que é a rocha? Atos capítulo 4. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram a mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou ao número desses homens quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os principais pais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás, e João, Alexandre, e todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote. Só líder espiritual, mano, louco, doido. Aqui só líder espiritual, se reuniram. E pondo-os no meio, pondo-os quem? Pedro e João. Perguntaram, com que poder ou em que nome fizeste isso? Então Pedro cheio do Espírito Santo. Então, quando diz aqui Pedro cheio do Espírito Santo, quem está falando não é mais Pedro. É o Espírito Santo. É o mesmo que fala, hoje se ouvides a minha voz, não endureça o seu coração. É o mesmo que fala, aqueles que têm olhos para ver que vejam, aqueles que têm ouvidos para ouvir que ouçam. É o mesmo, cara. É o mesmo que está falando através da minha boca. Para que você estude a Bíblia. Porque o Espírito Santo, ele vai levar você para estudar a palavra. Ele vai levar você para se arrepender. Ele vai levar você para fazer uma autoanálise sua, para você se comprometer diante de Deus e dar a palavra de Deus, não da palavra de igreja. Isso é o que o Espírito Santo faz. Faz você conhecer mais as verdades de Deus. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais povo, vós anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e de modo que ele foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele em que vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome deste que está diante de vós, esse homem são. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos.
Mas aí, cara, você é cristão, passou na lojinha lá e comprou um crachá. Você fala assim, sou cristão. Cara, não tem nada a ver com cristão. Cristão é aquele que ouve as palavras de Cristo e as pratica. É considerado um homem prudente, porque construiu sua casa na rocha. Aí você vai perguntar assim: ah, mas a rocha. A rocha é Pedro. Aí você vai ouvir de um cara blasfemou e falou que a rocha era Pedro. Aí Pedro fala assim que a rocha é Cristo. A rocha é Cristo. Então, o texto de Mateus 7:24, eu vou trocar a rocha por Cristo, cara. Simples, eu posso fazer isso porque é a mesma pessoa. Não tô tirando nada. Só tô dando significado. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, ou sobre Cristo. O homem prudente edifica a sua casa sobre Cristo. Por quê? Porque Pedro fala que ele é a rocha, ele é a pedra que os construtores rejeitaram, e não ele, o próprio Pedro. Mas você ainda não vai acreditar. Você fala que é cristão e vai na igreja papal romana, onde foi ensinado para você que a rocha foi Pedro. E depois de Pedro, vieram os outros meninos. Cara, é sério, cara, que você acredita numa parada dessa? Eu sei que o diabo é bom para enganar, sabe? Sabe por que ele é bom para enganar? Porque a Bíblia fala no livro de Isaías, Ezequiel lá, que o Lúcifer, né? Enquanto estava no céu era Lúcifer, anjo de luz. Ó, anjo de luz. Ele conseguiu enganar uma terça parte dos anjos e foram expulsos para a terra. Então, só que os anjos, essa uma terça parte de anjos de um número que a gente não sabe quantos são. Então, se eu me imaginasse aqui, vou pegar aqui, eu sou péssimo em exatas, cara. Uma terça parte, vou pegar aqui 25, vai. São 25 anos, 25 anjos, para ficar mais redondo, tá? 5, ó, tá vendo? Eu sou péssimo. Teve 5, 15. 5, ó, 15. É mais fácil, sou péssimo em exatas, até na continha, cara. Mas o senhor me chamou para falar da palavra, não chamou para fazer conta. Mas ele, uma terça parte. Se fossem 15 anjos, ele conseguiu enganar 5. 5. Agora, nós não sabemos o número de anjos. Só que tem um detalhe. O importante não é saber a quantidade de anjos que tinha. O importante é saber que ele conseguiu enganar seres sem pecado. Sem pecado. Que viveram na glória, que estavam diante da glória de Deus, e ele conseguiu subverter a mente desses caras, e esses caras ouviram mais a voz de Lúcifer do que a voz de Deus. Tem alguma semelhança com a igreja romana, que faz você, que se julga cristão, ouvir a voz dela e não a voz de Deus? Não cuideis que vim abrogar a lei, mas a igreja romana diz que a lei foi abolida na crucificação. Aí tem um casal de amigos aí, eu não vou pôr o nome não, eles fazem a parada do discipulado. É competente. A parada do discipulado. Olha só, isso está escrito em Mateus 28. A parada, né, do discipulado, Mateus 28, olha lá. Mateus 28. Pega aí. Mateus 28. É importante, cara. Vocês não fazem ideia, cara, como é importante isso. Importante. Oh, meu Senhor. Mateus 28. Aqui. 16. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Então, os discípulos aqui, Cristo falou, vai para o monte. E eles ouviram e fizeram exatamente o que Cristo pediu. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Dentre os discípulos, todos eles adoraram, mas dentro deles, alguns duvidaram. Acontece a mesma coisa com a gente. E chegando Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Amém, galo. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco. Aí, casal meu tem um discipulado, um casal amigo nosso aqui tem um discipulado. Cristo está falando aqui que o discipulado está certo, mas só está certo se você ensinar todas as coisas que ele tinha dito. Sabe uma das coisas que ele disse? Mateus 24. O galo tá doido ali, cara. Mateus 24. Ai, meu pai, Mateus 24. Não. Mateus 7. Hoje eu tô aqui. Ah.
Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei a um homem prudente que edificou sua casa na rocha. Beleza? Então, ouve as minhas palavras e as pratica. Aí o menino entra na parada do discipulado, que tá certo. Aí ele fala, e portanto ide, ensinando todas as coisas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito. Então, para você fazer um discípulo, você tem que ensinar aquilo que Cristo ensinou. E sabe o que Cristo ensinou? Mateus 5,17. Olha o que você está fazendo no seu discipulado. 5,17. Veja bem o que você está fazendo. Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não venha abrogar a lei, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota, nem um tio se omitirá da lei, até que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então você, meu amigo, que faz a parada do discipulado, você tem que ensinar aquilo que Cristo falou. Porque lá em Mateus 7 ele fala, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Se você ensina tudo que Cristo falou, e aqui em Mateus 5,17 ele está falando, não cuideis que vim abrogar a lei nos profetas, quando você faz a parada do discipulado, você tem que ensinar a lei de Deus. Porque se você desvia o ouvido de ouvir a lei, até sua oração é abominável. Está escrito lá em Provérbios 28, verso 9. Aquele que desvia o ouvido de ouvir a lei, até a oração é abominável. Você percebeu como é que patina? Uma coisa chama a outra. E o diabo é mestre, cara. É mestre de enganar. Se ele enganou uma terça parte dos anjos que não tinham pecado, imagina que ele não vai fazer comigo e com você que temos o pecado, o DNA de Adão aqui dentro de nós. O DNA de Adão. E ainda temos a cisma, ainda temos o... como é que eu falo mesmo? Características de Caim. Qual que é a característica de Caim? Fazer do seu jeito. Eu vou fazer do meu jeito porque isso vai agradar a Deus. Foi isso que Caim fez, cara. Deus pediu lá o sacrifício, Abel deu, obedeceu. Caim não foi fazer do seu jeito, foi plantar a terra. E parece que é legal, mas não é legal, porque não foi isso que Deus pediu. O que Deus pediu? O que Cristo pediu para você? Por isso que aqui o texto é palavras que Cristo disse, que o cristão não acredita mais. Aí o menino do discipulado, parece que agora a mensagem é só para você, que seja, que você possa ouvir. O menino do discipulado está fazendo discípulo, mas está ensinando o quê? Está ensinando que a lei foi abolida, sabe por quê? Porque ele é um evangélico. Teoricamente ele teria que ser um protestante. Todo evangélico tem de ser um protestante, que protesta contra os ensinamentos de Roma. Mas aí ele ensina os ensinos de Roma. Sabe o que ele ensina? Ele se reúne no domingo. Eles não guardam mais o sábado. E o sábado é tão importante que Deus falou, não se esquece. Aí você vai falar assim, você está mudando a lei. Eu falei, não estou mudando a lei. Sabe por quê? O mandamento, Êxodo 20, versículo 8, fala assim, lembra-te. Lembra-te do dia de sábado. Isso que Cristo falou. Lembra-te. Sabe por que ele falou lembra-te? Porque ele sabia que o diabo ia convencer, através de Roma, convencer o mundo inteiro a esquecer desse mandamento. E agora, o Francis Prescott falou que no dia 17 de agosto de 2025, alguns dias atrás, que o sábado é o selo de Deus e o domingo é o selo de Cristo. Então, o diabo é bom, cara. Eu costumo dizer que o diabo é muito bom no que faz. E se você não conhece as escrituras, errais e não... Mateus 22, 29, errais e não conhecer as escrituras por Deus. Se você não conhece as escrituras, você vai ser enganado. E a rocha, voltando lá, o homem prudente constrói sua casa sobre a rocha. E Pedro, Atos capítulo 4, ele fala que a rocha é Cristo, é a pedra fundamental que os construtores rejeitaram. Quem são esses construtores? Deus elegeu o povo judeu para levar o... Deus elegeu, ó, pra você ver como é curioso. Deus elegeu Lúcifer, mensageiro da luz, ou anjo de luz, para levar a mensagem dele. Ele se rebelou contra Deus. Tornou-se Satanás. E fez um monte de anjos se tornarem demônios. Aí ele elege o povo hebreu e o povo judeu para levar essa mensagem. Os edificadores são o povo judeu, que não aceitaram o Cristo como seu salvador. Até hoje estão patinando no gelo. Aí se afastaram de Deus, receberam sobre si mesmo toda a penalidade, tudo o que acontece quando uma pessoa se afasta de Deus. Então, Pedro, em Atos 4, ele afirma categoricamente que a pedra é Cristo, mas o meu amigo do discipulado não ensina mais os mandamentos de Deus, sabe por quê? Porque ele também aprendeu. Ele aprendeu do pai dele, que aprendeu do pai dele, que os mandamentos foram abolidos na cruz. Mas quem ensinou isso foi o diabo, através de Roma. Porque Cristo está falando em Mateus 5,17.
Não cuideis que vim destruir a lei nem os profetas, não vim abrogar, mas cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, então o céu e a terra vão passar. Os caras podem chamar isso de mudança climática e você vai comprar essa ideia, mas eu tenho que me alegrar quando essas coisas começarem a acontecer, porque são sinais. Eu me preparo mais, eu me chego mais a Cristo, reconheço os meus pecados, peço perdão, vou me aprimorando para me aproximar, percebo os sinais. Uma dorzinha no estômago hoje, você não foi no médico. Uma dorzinha no estômago daqui a 15 dias, você não foi no médico. Uma dorzinha no estômago daqui a 6 meses, você não foi no médico. Quando você foi, o médico falou, é câncer. Mas antes de ser câncer, teve os sinais. E os sinais são descritos aí nas mudanças que os caras falam, mudança climática. E é uma verdade a mudança climática, porque Deus falou que isso ia acontecer no clima. Sabe qual que é a mentira? Chega aqui perto. Ó, a mentira é quando Roma diz que nós somos capazes de mudar isso. Isso não vai acontecer. Porque Deus falou que vai. O céu e a terra estão reservados para o fogo. Carta de Pedro. E Pedro fala que Cristo é a rocha. Mas você que é cristão não acredita mais em Cristo como a rocha. Você acredita não. Pega seu crachá de cristão, cara, joga fora. Volta a ser discípulo. Volta a aprender de Cristo. Se você não conseguir, vamos fazer que nem Felipe fez. Atos. Eu não vou conseguir achar aqui o Atos. Eu não vou achar. Se Deus permitir, eu acho que eu não vou conseguir encontrar aqui. É logo no começo de Atos. Felipe é chamado para ensinar um menino que estava estudando a Bíblia. Eu vou achar aqui, cara. Nem que vai ficar um pouco mais longo, mas é importante. Felipe, ó. Atos capítulo 8, verso 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe. Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está no deserto. E levantou-se e foi. Parou o que estava fazendo e foi fazer o que o anjo falou. Eis que um homem etíope eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe, chega-te junto dele e desse carro. E ele disse, e correndo Filipe, então Filipe chega do lado da carruagem ali, e ele tá correndo atrás ali, ó. Tá correndo do lado da carruagem. E aí ele olha para dentro da carruagem, olha o que fala aqui, ó. Meu Deus. Ai, Atos 8, verso 29. E disse o Espírito a Filipe. Quem que falou para Filipe? O Espírito Santo falou para Filipe. Chega-se e ajunta-se a esse carro. Ó, não pediu pro carro parar. E Filipe tá correndo do lado ali, ó. Aí tá correndo do lado. E fala assim, e correndo, olha, você vê que incrível, cara. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías, disse, entendes tu o que lês? E ele disse, como podereis entender se alguém não me ensinar? E rogou Filipe que subisse com ele e assentando-se. Então aí, o carinha tava, mas não conseguia entender. Aí, deixa eu subir aí que eu te explico. Aí ele explica. E o lugar das escrituras que lia era esse. Foi levado como ovelha para o matadouro. E como esta muda o cordeiro diante do que o tosqueava, assim não abriu a boca. Viu aqui? Comportamento de Cristo. Tá ensinando, ele estava lendo Isaías. Isaías está falando de quem? De Cristo. Aí Filipe explica por esse eunuco. Ó, essa Bíblia aqui, Isaías está falando de Cristo, que é esse a qual eu sirvo. Nossa, que maravilhoso! Uau! E na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem o contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse, rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nas escrituras, lhe anunciou a Cristo. Cristo, cara! Uau! E indo eles pelo caminho, chegaram ao pé de alguma água, e disse ao eunuco, eis aqui água, que me impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito, se crês de todo o seu coração. E respondendo ele, disse, creio que Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e descendo ambos a água, tanto Filipe quanto o eunuco o batizou.
E quando saíram da água, o Espírito do Senhor o arrebatou a Filipe e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou seu caminho. Uau! Você tá maluco, cara? É gol, meu! Você percebe? 34 minutos, mas, cara, que lindo isso aqui, cara. Várias coisas, cara. Aqui fala que Isaías falava de Cristo, o menino interessado em aprender precisava de alguém que o ensine. Eu estou disposto a te ensinar com a ajuda do Espírito Santo. Aqui, o menino adulto crê em Cristo como seu Salvador e é batizado na água. Ele entra dentro da água e sai da água. Verdades absurdas que foram destruídas por conta de Satanás usando Roma. Por conta de Satanás usando Roma. Então, palavras que Cristo disse, que você já não acredita mais. Espero que você pegue essa mensagem, se humilhe aos pés do Senhor e fala: Senhor, me ensina a verdade. Me ajuda, me mostra alguém que possa me ensinar a verdade. Bíblia Ponto Final está aqui para isso. Estude a palavra, porque senão Cristo vai falar para você exatamente assim, Mateus 22, 29. Errais em não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. E você, do discipulado, para. Se você não está ensinando a Bíblia para o cara, se você ensina que os mandamentos foram abolidos, para porque você está ensinando errado. Vai cair um peso muito grande sobre a sua família, cara, como já está caindo. Perceba. Fica na paz todos vocês. Amém, amém, amém.